Queridos irmãos, graça e paz do Senhor a cada um de vocês. Amém? Que coisa boa estar aqui, ser tão bem recebido, calorosamente recebido nessa igreja, acerca da qual o nosso irmão Reverendo Bruno fala tão bem. Vocês são tão queridos que vocês não imaginam, porque é rara a semana lá no Mackenzie que Bruno não fale de vocês, e de bem, né? O que é muito bom. E me falou tão bem da igreja que eu disse assim, não tem jeito, eu vou ter que ir mesmo lá. Graças a Deus tive a oportunidade de estar aqui, já fui muito bem recebido por ele, a esposa, eu e Cefra, nesse dia muito especial para a gente. O reverendo Bruno acabou de falar, nossa nora, nossa primeira netinha está chegando aí agora, né? Está vindo, a gente está ansioso, né? Eu já estou com cara de vovô e não estou com vergonha disso, pelo contrário, estou muito feliz por ser um avô assim tão novinho, né? Não é isso, amor? Mas a minha esposa, a vovó, é mais novinha ainda, mais jovenzinha. Fiquei muito feliz, querido, também pela alegria de ouvir uma sanfona muito bem tocada, né? Já gravei, já postei ali. Enquanto estava louvando a Deus, estava postando no Instagram. Que coisa boa. Bom demais ver os colegas pastores que estão aqui, os irmãos da igreja. Esse momento aqui vai ser curto, mas vai ser abençoado. Eu sei que vão ser os dias bons. O Bruno está conseguindo convencer minha esposa a ficarmos amanhã pela manhã aqui, né, Bruno? O Bruno está conseguindo convencer aí. Não sei se ele já conseguiu. Queridos, o salmo que nós acabamos de ler, eu gostaria que você abrisse novamente. Salmo 127, Salmo 128. Eles fazem parte de uma mesma unidade. Eles são dois salmos que nós sabemos que são salmos de ramagem, os salmos de peregrinação. Eram aqueles salmos que costumeiramente as famílias judaicas, as famílias hebreias, quando saíam das suas casas, dos seus lugares de moradia para Jerusalém, nas 3 festas principais do ano, eles costumavam cantar no caminho. Então eu fico imaginando, fechando os olhos, esses salmos sendo declamados e cantados, talvez numa antífona, ou talvez numa outra forma, numa outra melodia, sendo repetida pelo pai, chamada pelo pai. Se o Senhor não edificar a casa, aí os filhos e a esposa atrás, em vão trabalhos que edificam, e assim por diante. E aquilo acabava se tornando uma espécie de pedagogia a caminho, uma espécie de aprendizado enquanto eles caminhavam para adorar a Deus, já se preparando para adorar a Deus. E o tema é, obviamente, um tema muito especial, que é o tema da família. Eu vou convidar minha esposa para ela fazer a leitura desses 2 salmos. A voz dela é muito mais bonita do que a minha, e eu vou pedir para ela ler o Salmo 27, 127 e 128 com a gente. Irmãos, boa tarde. Eu estou rouca um pouquinho hoje, mas vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 127, 128. Vamos ficar de pé, se não for incômodo para você. Amém. Vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Podemos sentar, queridos. Quando eu leio esse salmo, não há como você evitar de afirmar que Deus é o fundamento da família. Porque o texto é muito claro: se o Senhor não edificar o lar, e a ideia da palavra aqui, casa, é muito mais do que uma construção física. Tanto é que quando esse texto, que é hebraico, da língua hebraica, é traduzido para o grego na famosa versão do Septuaginta, a versão dos 70,
palavra que é usada é uma palavra chamada oikos, que significa lugar comum, ou algo que tem a ver com a economia do lar, a economia doméstica. Então a ideia era que havia uma edificação que ia além das paredes e das edificações físicas. Era uma edificação intangível, espiritual, cheia de afetos, de relacionamentos. Portanto, aquilo que nós chamamos de lar. Você pode ter uma casa e, infelizmente, essa casa não ser um lar. E às vezes você nem tem a casa, aluga a casa, ou está morando de favor, mas você tem um lar. Porque casa é casa, lar é lar. São duas coisas distintas. Mas quando nós pensamos em lar, em termos de relacionamentos familiares, marido e esposa, pais e filhos, irmãos entre si, nós estamos, sem dúvida alguma, tendo aqui uma afirmativa cabal, inquestionável. Deus é o fundamento da família. E ele faz uma espécie de analogia quando diz: se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalhos que edificam, para dizer duas verdades que não são contraditórias, elas são congruentes, elas convergem, elas se complementam. Por um lado, nós edificamos o lar, mas nós não edificamos sobre outro fundamento, porque se edificarmos, em vão edificaremos. O fundamento precisa ser Deus. Então há um fundamento que é Deus, nós edificamos sobre este lar. Deus não dispensa o nosso trabalho, o nosso labor, o nosso esforço de edificar o lar, mas o nosso esforço não é o que edifica o lar. Deus usa o que nós fazemos, mas o fundamento é Ele, e por isso, se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalhos que edificam. Tendo dito isso, é lógico que nós somos remetidos, quando falamos de edificar, à ideia de uma casa, ainda que nós estejamos falando de lar. E aí logo aparece essa imagem que você está vendo aí, como se fosse uma casa. Você encontra aí alguém que segura essa casa, que sustenta essa casa, que todos nós sabemos como essa edificação ou qualquer outra são os alicerces da casa, o fundamento da casa. Em toda casa, obviamente, existem paredes externas, como aquelas, paredes internas, que de uma forma ou de outra delimitam espaços. Aquele espaço de um banheiro feminino, aquele espaço ali da sala 02, 03, ali é numa casa a sala de estar, noutra casa, no outro lugar, a cozinha. Existem espaços comuns, quando sentamos ao redor da mesa, na cozinha, na copa. Existem espaços privativos, como, por exemplo, o quarto do casal. E esses espaços são delimitados por paredes. Paredes delimitam espaços. Eles criam significados. Quando eu coloco uma parede ali, eu estou dizendo que aquele uso ali para dentro é diferente daquele uso ali para fora. Ao mesmo tempo, numa casa como qualquer outra edificação, você também tem portas e janelas. E as portas e janelas fazem com que essa casa não se torne um bunker, não se torne um lugar fechado, sufocante, não se torne algum lugar em que o ar não entre, o som não entre, as pessoas não passem de um lugar para o outro, de um cômodo para o outro, de um espaço para o outro. E sobre tudo isso, você encontra um telhado. Então, na minha analogia, que eu estou usando como base da nossa conversa hoje à tarde, os alicerces que sustentam a casa não são outros, a não ser Deus. Deus é o alicerce. O texto diz claramente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nós vamos mostrar que isso vem do Antigo Testamento e é reafirmado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Podemos dizer que as paredes são aqueles papéis e funções de cada um nesta família, que delimitam espaços, que delimitam até onde você pode ir e até onde você não pode ir. O que é próprio do subsistema chamado conjugal, dentro do sistema maior que é a família, e do subsistema parental, dentro daquilo da família, que é o relacionamento dos pais com os filhos. Existem coisas que são próprias para marido e mulher terem em termos de relacionamento entre eles, que os filhos não entram e não devem entrar. Existem coisas básicas e relacionamentos básicos que uma mulher, uma mãe, tem com a sua filha que não tem necessariamente com o seu filho, se tiver filhos e filhas na sua casa. A minha relação com os meus 3 filhos, eu costumo dizer para eles, é muito única. Eu não tenho filho preferido,
E é muito fácil definir isso. Eu não tenho Micael, que tem 32 anos, como filho preferido, embora ele seja o filho preferido, porque foi o primeiro. Aí veio a segunda, que é Manuela, que por ser a única menina, é minha filha preferida. E os outros dois não podem reclamar. E Gabriel, que veio 5 anos depois, quando Séfora já não podia ter filhos e estava com as trompas ligadas, e foi um milagre de Deus. Então as irmãs aí, cuidado, viu? Deus faz milagres desse tipo. É chamado de Gabriel, por ser o caçula, é aquele que é totalmente diferente. Tão diferente que ele passou na frente da irmã e do irmão está me dando a minha primeira neta. E os dois irmãos estão assim, daquele jeito, porque ele agora é o paparicadozinho por ser o filho que nos deu a primeira neta. Então veja, os filhos e a relação que nós temos com cada um fazem parte de paredes e espaços que têm a ver com papéis e funções. O meu papel para ensinar meus 2 filhos homens tem características diferentes do meu papel para ensinar a minha filha mulher. Porque existem coisas específicas da instrução de um pai para um homem, que é filho, e da instrução de um pai para uma mulher, que é filha. Assim mesmo é com Séfora. Paredes e funções delimitam espaços, papéis e funções. Alguns desses papéis são absolutamente inquestionáveis e imutáveis. São como paredes estruturais. Mesmo que você não seja engenheiro, você sabe que existem certas paredes, como provavelmente aquela ali, que é uma coluna reforçada que dá sustentação ao que vem em cima. Se você tirar, lá em cima cai. Mas existem paredes que são só fechamentos, são como funções que podem mudar. Por exemplo, durante a gestação dos meus 3 filhos e durante o período logo após o parto, eu tive a função de lavar os pratos. E me tornei tão bom, mas tão bom nisso, que minha esposa disse assim: é tua, Tafarel, vai que é tua. E a partir dali ela não me deixou sair da cozinha. E ali eu fiquei com a minha função. Eu sou o lavador de prato e o lavador de banheiro oficial da minha casa. E lavo bem, diga-se de passagem, lavo bem. São funções. Eu não deixei de ser pai, não deixei de ser masculino, não deixei de ser homem, porque essa parede é só uma função. Ela não é uma parede que é um papel. O papel de liderar a casa, esse não pode mudar. Esse é meu. Porque Deus me deu, como deu a todo homem que é chefe de família, que é aquele que tem a responsabilidade de guiar a sua família no caminho do Senhor. Então você entenda, há papéis e há funções. Algumas são transitórias, depende do tempo, a gente chama de funções. Outros são rígidos, inquestionáveis, imutáveis, talvez sejam os papéis mais importantes. E nesse aspecto eles delimitam os espaços da gente na relação familiar. Mas para que isso não seja rígido, é preciso que entre esses papéis haja comunicação. E as portas e as janelas desse lar que a gente está construindo são o processo de comunicação. Porque se a gente não se comunica, a gente sufoca as relações. A gente faz com que isso aí é teu, isso aqui é meu. Você não fala sobre o que é seu a mim e eu não escuto o que é seu da minha parte, eu não quero escutar. E ao fazer isso, o ambiente fica sufocante. E você não se comunica de um lado para o outro, você não trafega de um lado do outro. E a casa se torna um lugar sufocante. Eu conheço, sim, lares, inclusive lares de cristãos, que têm muita clareza sobre papéis e funções, mas tem muita dificuldade de comunicação. Eu me recordo que quando eu era um pré-adolescente, meu pai sempre foi um homem muito fechado. Eu só via meu pai chorando, eu acho que só 3 vezes nos 57 anos que ele viveu. Meu pai morreu muito cedo, morreu com 57 anos, hoje eu sou mais velho do que ele na época que morreu. E eu só via meu pai chorando, eu acho que 2 ou 3 vezes, só vi chorando 2 ou 3 vezes. Meu pai era muito fechado. E eu fui uma vez no colégio, muito chateado, reclamar de uma orientadora educacional, porque eu não conseguia dialogar com meu pai. E aí ela disse assim: meu filho, sente aqui. Primeiro princípio que você precisa aprender: ninguém dá o que não tem. Preste atenção como seu pai se comunica com seu avô. Você pode me descrever?
Aí eu disse, eles não se comunicam. Por que você acha que ele seria capaz de comunicar-se com você se ele não aprendeu a se comunicar? A gente precisa ensinar os outros quando os outros não vêm para a família já com esse aprendizado. Isso é um grande desafio, porque quando a gente casa, está namorando e forma uma família, a gente nem sabe direito como é que foi toda a bagagem que você trouxe da sua família e toda a bagagem que o outro trouxe. Há famílias que são abertas, todo mundo conversa, às vezes até se mete demais na vida um do outro, e há famílias fechadas, que chegam a ponto de serem indiferentes e insensíveis umas com as outras. Isso é carregado para uma família, e essa comunicação às vezes é truncada. Se não há comunicação, a casa está sufocada, a relação fica sufocada. E aí chega um determinado momento em que, porque não se conversa, às vezes há um rompimento e a porta é batida de vez e aí já não tem mais comunicação. Então, se esse lar precisa ser edificado por Deus, mas construído por mim e por você, ele precisa ser um lar que a comunicação possa fluir. Agora, existem coisas que são nossas e, como toda casa, precisam ser protegidas. Por isso que a gente tem telhado, por isso que a gente tem forro. O telhado e o forro são as atitudes protetivas que nós temos que tomar. Por exemplo, uma delas é fidelidade. Fidelidade é uma atitude, é uma promessa que fazemos à pessoa com quem nos casamos, de que ninguém entrará pela chaminé, nem pela porta, nem pela janela, nem abrirá um buraco no telhado e entrará no meio da minha relação com a minha esposa, nem no meio da relação minha familiar. Eu preciso ter um telhado forte, porque às vezes ele começa a ter goteiras, começa a ter vazamentos. E eu preciso imediatamente fechar aquele vazamento. Por quê? Porque um vazamento pequenininho logo se torna um grande espaço para que aquela chuva, aquele vento e toda aquela tragédia aconteça no lar. Então, quando eu imagino essa imagem aqui, que você está vendo agora, eu imagino um lar que precisa ter um fundamento, que é Deus, precisa ter paredes e funções, paredes internas e externas, que são papéis e funções muito bem estabelecidas, precisa ter janelas e portas que ajudem a fluir a comunicação, e é um grande desafio hoje, e um telhado que proteja por meio de atitudes que a esposa, o esposo, os filhos, os pais tomam para proteger a sua família. Se você diz assim, o pastor está forçando um pouco a barra nessa analogia, nessa comparação, eu gostaria de convidá-lo para o final do texto do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, você lembra que Jesus, depois de proferir aqueles maravilhosos ensinamentos, ele chega num determinado ponto em que ele diz a palavra de Deus, que ele junta aquela multidão e diz assim: aquele que ouvia as minhas palavras, veja, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Aí tem um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aí ele faz a comparação. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, veja que a diferença não é o ouvir, mas o praticar, e o praticar que tem a ver com obedecer, será comparado a um homem insensato. E insensato aqui é o contrário de um homem que é prudente. Um homem sensato e um homem insensato. E qual a diferença? É porque o sensato edificou sobre a rocha, diz o verso 26, que o insensato edificou a sua casa sobre a areia. Todo mundo aqui sabe que areia não é um bom fundamento. Que areia não é um lugar que vai firmar. Tanto é que quando alguém pergunta assim, está firme e forte? Ele diz assim, firme e forte como gelatina ou como areia frouxa. Ou seja, não está firme nem forte. Porque a areia não serve para edificar. Tanto é que quando há um terreno arenoso, a primeira coisa que um engenheiro ou um bom construtor faz é colocar uma base de pedra para poder, sobre a pedra, levantar as paredes e as colunas. Porque a areia não sustenta nada. Quem constrói em cima de areia, veja o que acontece. Do mesmo jeito com o outro, veja o 25 e 27 são iguais, cai a chuva,
transbordam os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto contra aquela casa. Em outras palavras, problemas e lutas, tanto o sensato quanto o insensato passam. A casa do crente, o lar do crente não é imune a tudo aquilo que acontece na casa do descrente. A diferença é onde ele edificou a sua casa. Um foi edificado sobre a rocha, e diz o texto que aquela casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E o outro foi edificada sobre a areia, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então veja aí, existe um fundamento daquele que é dependente de Deus. E qual é a consequência na ilustração aí que você está vendo? Será abençoado o homem que teme ao Senhor, porque só ouve e pratica quem é temente a Deus. Quem não é temente a Deus até ouve, mas não pratica. E aquele que é independente de Deus, que ouve e não pratica, na verdade em vão trabalha, inútil vos será e grande será a sua ruína. Perceba então que o que Jesus provavelmente tinha em mente era o Salmo 127, quando proferiu essa palavra. Jesus era judeu, estava falando para discípulos e apóstolos judeus que recitavam com as suas famílias, indo para Jerusalém, como eu acabei de mencionar, nas festas do ano, esse Salmo 127 e esse Salmo 128. E do mesmo jeito que, porque ele falava com pescadores e usava analogias de pesca, com agricultores e usava analogias de agricultura, ele estava falando com judeus. E certamente, ao mencionar esses dois tipos de homens, eles imediatamente entenderam que Jesus estava fazendo alusão ao Salmo 127 e ao Salmo 128. Eles entenderam a mensagem. Entenderam que só existem dois tipos de lares. O que é edificado sobre Deus, que o homem prudente edifica, e aquele que é edificado independente de Deus, que é a edificação do homem insensato. Obviamente, queridos, que isso, nós não estamos dizendo que a família do cristão, a família do crente, do temente a Deus, uma família cristã não passa problemas. Infelizmente, hoje nós temos uma realidade, que é a realidade que nós vivemos num mundo extremamente hostil. Sua família vive num mundo muito hostil. E essa hostilidade é porque nós estamos sendo desafiados por forças estão enfrentando esse conceito de família, essa ideia de família, com todas as forças do inferno, com todos os meios legais e ilegais, com toda a formação e desconstrução de ideias e de conceitos que fizeram toda a civilização ocidental em mais de 2000 anos. De modo que você, infelizmente, vive numa época em que o que era certo se tornou errado e o que era errado se tornou certo. E isso é uma hostilidade crescente. Essa hostilidade crescente acontece de fora para dentro e acontece de dentro para fora. De fora para dentro, um mundo cada vez mais hostil. E, infelizmente, de dentro para fora, uma igreja cristã cada vez mais pagã. E você vai entender o que eu falo de igreja cristã pagã, o que seria um contrassenso. Mas é uma realidade. Vamos primeiro pensar sobre esse mundo cada vez mais hostil. 3 coisas acontecem hoje de maneira crescente. Primeiramente, está havendo uma mudança do paradigma legal que estabelece o que é família. E vocês têm acompanhado isso. Nós estamos vendo que em pouco menos de 10 anos, o conceito de família tradicional, e isso é posto entre aspas, como se fosse um defeito, está sendo questionado, e hoje qualquer ajuntamento de 2 ou 3 pessoas, sim, porque gente já está fazendo com 3, constituindo uma família com 3. Existe até um termo maldito, trisal, sei lá como é, que 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem constitui supostamente uma família. E veja, legalmente falando, isso já é reconhecido. Isso já é reconhecido por decisões do marco legal, do paradigma legal que tem mudado. Eu sei que alguns de vocês dirão assim, não, mas isso não foi lei aprovada. E a Constituição do país continua dizendo que família é a formação de um homem, de uma mulher e filhos. É verdade. Mas na prática, isso já não é mais verdade. Ouse falar publicamente, como eu estou falando aqui,
fora do ambiente em que eu sou protegido pela minha liberdade de consciência e de fala, num ambiente religioso, que família não é o que dizem ser. E que família é um homem e uma mulher e seus filhos. Ouse dizer isso, por exemplo, no ambiente educacional, no ambiente público, na mídia ou em qualquer outro lugar. E você verá toda a força desse lobby que tenta desconstruir a família na direção de destruir você, de calar você. E, infelizmente, até com paradigmas legais que têm mudado. Pior do que isso, existe toda uma doutrinação ideológica para que não apenas por questão legal, mas pela mudança da mentalidade, inclusive dos cristãos, isso seja relativizado. Em 2011, eu defendi minha dissertação de mestrado em Psicologia Social na Universidade Federal da Paraíba, na época que eu morava em João Pessoa, assim, sempre, né? Porque hoje eu estou lá e estou cá. E o tema da minha dissertação foi o seguinte: crenças normativas sobre a sexualidade cristã, um estudo com jovens evangélicos na cidade de João Pessoa. Vou explicar rapidamente e você vai entender. Sempre foram 3 crenças as que formavam a visão de sexualidade cristã. Primeira crença, castidade pré-conjugal. Ou seja, que o sexo deveria ser no casamento e não antes do casamento, nem fora do casamento. Segundo, que deveria haver um casamento entre homem e mulher, chamada heterossexualidade. E terceiro, que entre um homem e uma mulher deveria haver uma fidelidade conjugal. Então, castidade pré-conjugal, heterossexualidade e fidelidade conjugal são, desde sempre, as 3 crenças, e eu diria não apenas cristãs, mas judaico-cristãs, e diria não apenas judaico-cristãs, mas de todas as religiões monoteístas, inclusive do islamismo, que fundamentam a ideia sobre sexualidade cristã. Então eu peguei 650 jovens dos 3 segmentos comumente separados no meio evangélico, as igrejas históricas, as igrejas pentecostais e 2 igrejas neopentecostais, 2 de cada segmento. Apliquei um questionário perguntando o que eles acreditavam. Eu era um questionário muito bem feito, dentro da melhor técnica para se fazer um questionário, porque não eram perguntas diretas, tipo assim, você acredita ou não acredita? Para justamente não criar aquela tendência da pessoa dizer que acreditava sem acreditar, para não ficar exposto. Porque todo mundo acha que quando está preenchendo o questionário vai ser identificado. Mas eram perguntas do tipo assim: o que você diria a um amigo que pensa que um casamento pode ser entre pessoas de um mesmo sexo? Então ele estava dando apenas a opinião dele, não era ele envolvido, ele era mais tendente a responder. Aqueles 650 jovens responderam. Nós tabulamos os resultados e chegamos a alguns achados muito interessantes entre os jovens evangélicos, que algumas variáveis, alguns fatores que faziam eles aderirem mais firmemente a essas 3 crenças ou a não aderirem, tinha a ver, por exemplo, com estarem ainda morando com seus pais ou não. Estarem morando na mesma cidade e frequentando a mesma igreja que foram criados, ou não. Estarem comprometidos com algum ministério da igreja, ou não. Dependendo de como eles estavam entre essas outras coisas, eles tendiam a aderir e concordar mais com essas 3 crenças, ou não. Recentemente eu recebi uma proposta, minha esposa disse que eu não deveria fazer mais nenhum curso, porque está bom já, mas eu recebi uma proposta de repetir esse mesmo exame com a mesma quantidade de pessoas na mesma cidade. De 2011 para cá, quantos anos passaram-se? 13. Vamos combinar aqui, qual a hipótese que eu devo trabalhar? Que não mudou nada ou que mudou bastante? Mas todos eles eram evangélicos, de todo tipo de igreja. Histórica, pentecostal, neopentecostal, igreja de classe A, igreja de periferia, enfim, sem nenhuma diferença. Mas mudou. Você há de concordar que mudou. Por que mudou? Porque com o passar desses tempos, não apenas porque a lei, ou as leis, ou as decisões dos tribunais superiores mudaram, mas foi maciçamente feita uma doutrinação ideológica.
de modo que você tem até receio hoje de expressar sua opinião, e os adolescentes e os jovens da igreja também, nos seus ambientes de estudo e tudo mais, para não serem excluídos e taxados de homofóbicos, fundamentalistas, conservadores e assim por diante. Isso, a médio e longo prazo, fará com que cada vez mais pessoas retraiam-se de expressar sua opinião, e como opinião é algo que, se você não expressar, ela cai no vazio, a tendência é que as próximas gerações também piorem ainda mais nessa concepção. Então, houve mudanças legais. Na sociedade está havendo uma doutrinação ideológica. E, em terceiro lugar, existem iniciativas midiáticas para glorificar determinados comportamentos que são contrários à palavra de Deus e ridicularizar determinados comportamentos que são de acordo com a palavra de Deus. É só você prestar atenção nos personagens de filmes, naquelas pessoas que aparecem em reportagens, quem são os mais inteligentes, quem são os mais bem antenados, quem são aqueles que normalmente são colocados na posição de serem bem-sucedidos, ricos e famosos. Quem são? Certamente não são aqueles que se enquadram num princípio cristão. Normalmente uma personagem evangélica, por exemplo, de uma novela, é uma pessoa absurdamente ridícula, ridicularizada pelo papel. O roteiro que é estabelecido para ela, a fala que é estabelecida para ela, ou num filme, ou numa obra literária, ou numa entrevista que é feita no telejornal, sempre é aquela pessoa ignorante, ridícula nos seus pontos de vista, fundamentalista, homofóbica, radical, preconceituosa. Enquanto que o que é glamouroso, o que é bonito, o que é realçado como sendo de valor, é exatamente o oposto daquilo que nós cremos. O que é isso? É a formação daquilo que a gente chama de paradigmas. Pessoas que modelam, que os jovens ou os adolescentes olham e dizem assim, eu quero ser como. À medida em que essas pessoas estão sendo substituídas, as pessoas vão ser ou querer imitar essas outras pessoas com esses outros tipos de pensamentos, concepções e comportamentos contrários à palavra de Deus. A coisa é tão complexa, irmão, que eu só posso ter uma conclusão. É que existe uma mão invisível, uma mente satânica que manipula tudo isso. Que usa com consciência ou sem consciência as pessoas e todos esses aspectos para conduzir para uma desconstrução daquela, preste bem atenção, que é a última trincheira de Deus na sociedade. A última trincheira de Deus na sociedade atual, secularizada, pluralista, relativista, é a família. Por isso que eu costumo dizer, voltando um pouco aqui, que se você tiver uma família saudável, você terá uma igreja saudável e uma sociedade saudável. Por quê? Porque a família é prioridade no plano de Deus e é a expressão de relacionamento Deus-homem na prática. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, compara o relacionamento de marido com mulher ao relacionamento de Cristo com a sua igreja e compara o relacionamento dele como pai a nós como filhos. Tanto é que nós oramos a ele, Senhor nosso Deus e Pai, e não como é recentemente andaram dizendo aí, Senhor nosso Deus e Mãe. Porque ainda que Deus seja carinhoso e amoroso como uma mãe, ele não é uma mãe, ele é um pai. Um pai amoroso como uma mãe, mas não é uma mãe, ele é um pai. Então perceba que Deus estabelece paradigmas, por isso que desde o início prioridade para Deus foi a família. Se você for lá para Gênesis capítulo 1, depois de Deus criar todas as coisas materiais, ele cria o ser humano. E ao criar o ser humano, ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E em todos os dias da criação, a partir do terceiro, Deus disse assim, e viu Deus que isso era bom. No sexto, que foi o dia da criação do ser humano, Deus disse assim, e viu Deus que isso era muito bom. É um superlativo em hebraico. Tov meod, significa boníssimo. Não há nada melhor do que isso. No entanto, logo depois,
diz a palavra de Deus que o Senhor falou: não é bom que o homem esteja só. Ué, se era boníssimo, por que não é bom que o homem esteja só? Por quê? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja útil, que lhe seja perfeitamente, harmonicamente complementar. E criou a mulher. A partir dali, ele constitui a família. A família, como antigamente era chamada, é a célula máter. Hoje nós diríamos que é a célula tronco, da qual todas as outras células da sociedade se constituem. Não existe igreja saudável sem família saudável. Não existe escola saudável sem família saudável. Quem labuta em escola, como professor, como capelão, como alguns aqui são, sabem que para muitas famílias a escola tem se constituído um lugar de depositar os filhos logo cedo para poder sair para trabalhar e recolher no final do dia. Talvez uma das experiências mais difíceis que eu tive como chanceler foi ser chamada por uma orientadora pedagógica, de um dos nossos colégios, que estava lidando com a situação que chegara ao limite dela. Ela disse: eu preciso da orientação do Senhor. E qual era a situação? Um menino, uma criança, talvez 9 anos, 10 anos de idade, que chegava todos os dias no colégio, sujo, com a farda amarrotada, sem a tarefa, sem escovar os dentes, quando vinha sem comer, uma situação assim, e era uma criança de uma família muito abastada, eu diria uma família rica, num dos colégios Mackenzie. E a orientadora educacional já tinha mandado uma cartinha, um telefonema, 2, 3, e a mãe da criança não aparecia. Até que ela falou com a diretora praticamente a ameaçou, entre aspas, e que se ela não comparecesse, o contrato de prestação de serviços educacionais teria que ser rompido. Porque eu não sei se você sabe, quando uma escola e você matricula um filho, na verdade você assina um contrato de prestação de serviços educacionais. Significa que a escola se impõe deveres, mas você também. Um dos deveres é trazer o seu filho, se ele não puder vir sozinho. E se você não traz, como é que ele pode ser educado? Então existe um contrato ali. A diretora entendeu que precisava mandar uma carta formal dizendo isso. E chega então aquela jovem senhora, famosa. Talvez você veja em algum dos canais de televisão aí. Uma pessoa com muito boa condição. Ela chegou com uma BMW, com um motorista, com uma bolsinha pequenininha, Louis Vuitton, de alguns milhares de dólares, sentou na frente da diretora, com uma postura arrogante, ela me contando, e disse assim: qual é o problema? E a diretora disse: olha, o problema é esse, e descreveu a situação do filho. Ela simplesmente abriu a bolsa, tirou um cartão e disse assim: problemas desse tipo com meu filho, você discute com a minha psicóloga e com a psicóloga dele. E entregou o cartão, levantou-se e saiu. Se ela não tivesse me contado, eu não acreditaria. Mas na cabeça daquela mulher que pagava um ticket muito alto, porque a educação hoje é um investimento alto, ela estava simplesmente terceirizando a sua maternidade. Existem tantas outras que necessariamente não entregam o cartão do psicólogo, mas não estão nem aí para a vida do seu filho na escola. Por quê? Porque o problema está lá em casa. Porque se a família não for saudável, a escola não será saudável, a igreja não será saudável, a sociedade não será saudável. Haverá um vício de origem, porque a gente vai entregar à sociedade filhos cheios de lutas que estão ali sendo conflagradas no meio da família. Então perceba que, por que é que essa hostilidade contra a família existe? Porque ela é prioridade no plano de Deus, ela é expressão do relacionamento de Deus com o homem, portanto é algo mais precioso que Deus tem na terra. Por isso que ele criou primeiro, depois de ter criado todas as coisas materiais, a sua criação. Então quando eu mostro aqui nesse slide que nós estamos vivendo um momento em que o paradigma legal está mudando, que está havendo uma doutrinação ideológica, iniciativas midiáticas, existe uma mente por trás de tudo isso. E as pessoas que estão sendo instrumentos disso, quer saibam, quer não saibam, elas estão sendo usadas por essa mente diabólica, que é a mente do inimigo de Deus, que tenta destruir tudo aquilo que o próprio Deus deseja resgatar. Eu quero parar aqui por uma razão, que essa segunda parte que eu vou mostrar aqui, que é a igreja cada vez mais pagã,
é a resposta que nós precisamos dar como igreja e que não estamos dando. Até o presente momento, eu estou levantando para os irmãos as grandes lutas que nós passamos. E estou dizendo para os irmãos que não se isentem disso. Não se isentem disso. A pior atitude é assim, não, mas lá em casa é diferente. Ou então, lá em casa não vai acontecer. Lembre daquele versículo: aquele que está em pé, veja que não caia. Mas abra bem os olhos, porque você não está num playground todos os dias. Você está no meio de uma grande batalha. E você precisa entender que você tem um papel nisso aí. Então, na segunda parte dessa palestra, quando nós falarmos sobre a paganização da igreja, eu gostaria de levantar aquilo que nós não estamos fazendo e que deveríamos fazer. E que passam por práticas muito simples, que desde sempre resolveram o problema da gente ter famílias saudáveis e frutíferas na igreja. Mas eu gostaria de parar essa primeira para dar um espaço para que você possa fazer as perguntas que você deseja fazer até aqui. Em resumo, eu quero dizer para você isso, que nós estamos com desafios e obstáculos nesse mundo cada vez mais hostil, que a sua família está no meio disso e que nós podemos decidir edificar ou um lar sobre o fundamento de Deus ou sem o fundamento de Deus. E o resultado vai ser consequência dessa escolha. E aí nele eu trabalho cada uma desses aspectos. Eu falo no primeiro momento sobre como ter Deus como sustento e fundamento do seu lar. No segundo momento, como entender quais são os papéis e as funções de cada um e como eles se coordenam no propósito de Deus. No terceiro momento eu falo sobre portas e janelas que permitem a comunicação. E no quarto momento eu falo sobre o telhado que protege. Então, como a gente tem um momento mais limitado, então eu preferi falar bem assim, não diria superficialmente, mas um pouco mais rápido. E esse outro material aqui já faz parte de uma outra palestra que também eu estendo mais tempo. Normalmente são 3 palestras juntas. Então, eu não sei se Deus vai nos dar condição de estar outras vezes juntos. Mas é possível que esse material, e isso tem sido cobrado em alguns momentos de mim, ele se transforme no livro. E aí, quem sabe, possa também ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, eu peço desculpas se eu estou correndo um pouco com os assuntos, mas não estou querendo não oferecer o melhor para os irmãos. Essa citação aí é de um poeta inglês chamado John Milton. Ele foi o autor de um dos clássicos da literatura universal chamada O Paraíso Perdido, muito conhecido. E ele escreveu sobre educação, ele também era um educador. E ele diz que a educação completa e generosa é uma educação que capacita um homem, e aqui a gente pode dizer o ser humano, para atuar de maneira justa, habilidosa e generosamente em todos os ofícios, tanto aqueles do mundo privado como públicos, tanto da paz ou em tempos de paz como em tempos de guerra. Eu gosto muito dessa definição de educação porque ela fala de 3 aspectos, ou ela sugere 3 aspectos que são fundamentais na educação. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai nos ajudar a compreender o que é que a igreja, que está se tornando uma igreja mais pagã do que em tempos anteriores, precisa fazer. E quando eu falo, então, dessa educação completa e generosa, eu estou falando, então, de 3 coisas que são fundamentais, tanto para um pai, para uma mãe, para uma pessoa em casa, como na escola bíblica dominical, na igreja, e também no colégio, na escola, precisa fazer. Educação informa, educação forma e educação transforma. E não é apenas um jogo de palavras. Quando a educação informa, ela está dando conhecimento. Conhecimento muito amplo. Tanto conhecimento daquilo que a pessoa precisa saber,
como também da maneira como ela pode e precisa aprender a aprender. Uma das coisas mais difíceis é a gente ensinar os nossos filhos a aprender a aprender. Os meus filhos, mesmo agora adultos, eles quando me fazem perguntas, eu costumo devolver com uma pergunta. O que é que você sabe sobre isso? Ou então eu pergunto assim, você já foi lá no Google e pesquisou? E eles ficam brincando e meio assim, né, irritados, mas não é muito sério. É só porque eles queriam a resposta pronta. E a resposta pronta é muito perigosa, porque a resposta pronta, mesmo que seja certa, ela torna a pessoa acomodada, preguiçosa. Ela se torna só uma esponja que recebe, e não uma pessoa que começa a estabelecer um senso crítico, a pensar por si mesmo, com a sua própria cabeça, a comparar ideias, a questionar. Nós somos protestantes, presbiterianos, porque nós somos de uma herança em que aquilo que era falado não era inquestionável. Nós não acreditamos em dogmas, nós acreditamos em doutrinas que precisam ser muito bem explicadas, sistematizadas. Por isso nós temos nossos símbolos de fé, nossos catecismos, que ajudam a perguntas e respostas para que a gente possa entender aquilo que a gente crê. Porque, como para usar a expressão de John Stott, crer é também pensar, e não apenas aceitar. Então, uma escola bíblica dominical, como aqui amanhã, parece que o pastor Bruno conseguiu convencer Séfora a que eu permaneça aqui, ela é um momento muito importante para que você questione. Quando eu digo para a minha igreja assim, olha, se tiver algum problema que você não puder vir domingo pela manhã e domingo à noite, vem no domingo pela manhã. Lá na nossa igreja em João Pessoa, a gente tem culto e escola dominical pela manhã. Então as pessoas às vezes vêm pela manhã, elas cultuam a Deus e tem escola dominical. À noite só tem culto. E não é que é só porque não é importante, porque o púlpito também instrui. Mas é diferente a sala de aula. Na sala de aula a gente para, a gente pergunta, a gente debate. Se o professor for habilidoso, ele coloca a questão, deixa as pessoas participarem, pesquisarem, conferirem na palavra, que nem sempre no culto, na exposição da palavra, isso é possível. Então, quando a gente informa, a gente está não somente ensinando a verdade, mas ensinando a pessoa a se apropriar, aprendendo por si só a verdade. Isso a gente faz, inclusive, com os filhos. Deve fazer com os filhos. Quando a gente diz que a educação forma, é porque ela, na verdade, ela constrói muito mais do que conhecimento. Ela constrói aquilo que a gente chama de atitude. Atitude é quando o conhecimento desce à prática. Quando o conhecimento se torna prático. A atitude de alguém revela o que ela sabe, ou o que ela prefere saber, o que ela conhece, ou valoriza, ou prefere valorizar. E o que a gente quer não é que a pessoa seja uma pessoa que torne-se um cabeção de teologia, de doutrina. Se meus filhos não souberem nada de teologia, mas viverem a teologia que o pai deles ou a mãe deles os ensinou, está valendo. E quem tem que saber muito de teologia, pelo menos no contexto lá de casa, sou eu, que sou o pastor da igreja, sou o pastor deles. Claro que eu ensino teologia, doutrina para eles, mas não para eles se tornarem teólogos, mas para eles se tornarem praticantes da palavra. Toda teologia é boa quando ela é prática, quando ela me ajuda a conhecer e colocar em prática, por meio de atitudes coerentes, aquilo que eu creio. Mas há um problema, e qual é o grande dificultador? É que eu posso saber muito, posso ser formado, mas eu vivo continuamente um conflito. E nem tudo aquilo que eu sei que devo fazer, eu faço. E nem tudo aquilo que eu sei que não devo fazer, eu não faço. Paulo colocou isso quando escreveu aos Romanos. É o conflito entre o conhecimento e a capacidade humana de colocar o conhecimento em prática, porque é pecador, porque o ser humano é pecador. Então, por isso que a educação não somente informa, não somente forma, mas ele tem que transformar. E aqui tem um aspecto de dar os motivos mais profundos para alguém obedecer a Deus. Jonathan Edwards falava dos afetos do coração. Na verdade, o que ele usava como expressão afetos do coração é o que nós chamamos hoje de motivações mais profundas. Aquilo que nos apaixona e que nos faz fazer coisas que nós não imaginamos, mas por motivos que nós
temos no mais profundo do nosso coração. Quando nós amamos a Deus, então nós obedecemos contra o nosso desejo, porque nós amamos mais a Deus do que a nossa própria carne. Então é nesse sentido que a educação transforma a gente, porque ela nos dá a capacidade de obedecer, não somente a informação do que a gente deve fazer. Ela nos transforma na nossa motivação. Pois bem, o que acontece hoje? O que acontece é que ao lado de um mundo cada vez mais hostil, é perceptível que nós temos uma igreja que infelizmente está cada vez mais pagã. E o que é que caracteriza o paganismo? É uma crença sem fundamento escriturístico, uma crença sem fundamento bíblico. Nós somos daqueles que dizem assim, sola escritura. Enquanto a igreja esteve apegada a esse princípio, que tudo que eu creio e tudo que eu faço deve estar fundamentado na escritura, e nós aprendemos no processo de nos tornar membros que a nossa regra de fé e prática, nós não temos um cristianismo pagão, mas é possível ter um cristianismo pagão. Eu não sei se eu poderia chamar que era um cristianismo, mas uma religiosidade pagã. E hoje a gente percebe no meio cristão evangélico uma religiosidade pagã. Tem certas coisas que acontecem durante o culto em muitas igrejas, no ensino de muitos pastores, na prática da gestão de muitas igrejas, que são princípios pagãos, não são princípios bíblicos, não são fundamentados na Escritura. Mas tudo isso está sendo veiculado externamente e assimilado internamente como se fosse evangelho. Mas é um falso evangelho. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então a gente precisa, olhando essas coisas aqui, dizer assim, Senhor, será que sou eu? Porque eu não quero aqui ficar apontando o erro para os outros, apontando o erro dos outros, dizendo assim, ó, tal igreja, tal pastor é pagão. Eu quero dizer, Senhor, será que a minha atitude como cristão está sendo pagã? A minha atitude como esposo, como marido, como esposa, como pai, como filho, como irmão, está sendo pagã? O que caracteriza, o irmão perguntou, uma família cristã? Uma família cristã se caracteriza por uma família que norteia seus relacionamentos pela Escritura Sagrada. Porque se a gente não conseguir viver a Escritura Sagrada em casa, a gente não consegue viver em lugar nenhum, não. E esse é o grande desafio, porque em casa todo mundo conhece a gente, conhece os temperamentos da gente, sabe como nos irritar, sabe como nos desanimar, sabe os nossos defeitos, nossos pecados. E é por isso que o campo missionário mais desafiador para nós é a casa, é o lar da gente. No lar ninguém finge. Ninguém finge, todo mundo conhece quem você é. Se vocês quiserem saber quem eu sou, perguntem àquela senhora ali. Ela já me conhece há mais de 40 anos. Então ela vai poder dizer, Robson tem essas e essas virtudes, mas também tem esses e esses defeitos. Porque no lar ninguém finge. Então é preciso que a gente pense assim, quais são as características de uma igreja que está se tornando cada vez mais pagã. E vocês vão entender que uma igreja que está se tornando cada vez mais pagã, ou seja, que não rege a sua vida pela Escritura, é porque é fruto de uma família ou de um conjunto de famílias que está se tornando cada vez mais pagã. E se a igreja é saudável e frutífera, tanto quanto as famílias da igreja forem saudáveis e frutíferas, se as famílias da igreja forem pagãs, a igreja será pagã. E aí a gente vai estabelecer certas práticas na igreja que são pagãs. Então, eu gostaria de apontar 3 aspectos, tá? O primeiro deles é aquilo que nós chamamos de existem falsos deuses nos lares cristãos. É uma afirmativa muito categórica, muito dura de dizer. Em algumas histórias do Antigo Testamento, como por exemplo a história da esposa de Isaac, Rebeca. Não sei se você lembra de um episódio que quando ela sai de casa, ela esconde debaixo da manta do animal que ela estava montando alguns ídolos de casa. Nós estamos num período patriarcal. Havia muita miscigenação, muita crendice. E uma dessas crendices era que cada família deveria ter rememorações dos seus ancestrais, ídolos caseiros.
Aquilo era uma corrupção da ideia de que Deus abençoa as gerações. E Deus abençoa gerações, mas não para que a gente reverencie e adore, principalmente ídolos de gerações anteriores. Então, essa expressão ídolos ou falsos deuses nos lares cristãos é uma expressão que eu trago daquele período, que não foi somente naquele período, em vários outros períodos também houve. E quais são os três grandes deuses, entre aspas, porque Deus só existe um, o único. Mas quais são os três grandes deuses que hoje estão presentes de maneira muito clara nos lares cristãos? Primeiro, o chamado Deus Edom, que nos dá a ideia de que prazer é a coisa mais importante na vida. Esse Deus Edom existiu no panteão grego. É dele que vem a ideia que sujeito é hedonista. O que é um hedonista? É uma pessoa que vive uma filosofia de vida que a felicidade, a alegria, o prazer dele é mais do que qualquer outra coisa. Onde é que eu encontro isso? Eu encontro jovens casais ou casais mais velhos que de repente chegam para mim no gabinete pastoral e dizem: pastor, cansei do meu casamento, eu tenho que buscar a minha felicidade. Eu não sinto mais nada pelo meu esposo ou pela minha esposa. Como se por acaso Deus houvesse chamado um ou outro para sentir e basear a sua promessa conjugal no sentimento. Sentimento é igual a vento. Ora está fraco, ora está forte. Ora vem de um lado, ora vem do outro. Eu não sinto-me apaixonado por Séfora todo o tempo. E sei que ela não se sente apaixonada por mim todo o tempo. Porque sentimento, paixão, é algo passageiro. Diga-se de passagem, às vezes depende até mesmo de coisas biológicas e fisiológicas, de coisas mentais e psicológicas que nós nem controlamos. Por exemplo, uma pessoa estressada tem pouca energia para oferecer carinho e dedicar-se a alguém e dar atenção aos detalhes daquela outra pessoa, que é a alimentação da paixão. A paixão se alimenta disso. Está cansado, você está estressado, você está trabalhando muito, você nem para pensar nessas coisas. Quer dizer que você não ama. Quer dizer que você não ama. Você ama mesmo que você não esteja apaixonado momentaneamente falando. Eu não estou dizendo que você pode viver a vida toda sem estar apaixonado por alguém. Obviamente que não. Ninguém casa com outra para ser amigo da outra. Embora amizade é uma coisa importante do casamento. Mas eu estou dizendo que quando alguém compra a ideia que está sendo vendida aí fora, que a minha felicidade é mais importante do que meu compromisso, eu começo a ter um paganismo dentro da minha visão do casamento. E isso, se eu não rejeito, amanhã eu estou servindo a esse Deus. Esse Deus é dom, esse Deus do prazer. Esse Deus que faz com que eu pense que o prazer, a paixão, o sentimento é mais importante do que o compromisso. Quando a gente não casa assim: eu vou sentir paixão por você todos os dias da minha vida. Ele diz assim: eu prometo ser fiel, cuidar de você, respeitar você, amar você e assim por diante. É uma promessa, e uma promessa é um compromisso. Diga-se de passagem, a palavra compromisso vem da palavra promisso, que em latim significa quando você empenha uma palavra. Você não garante também, porque você não pode garantir o que você não tem capacidade de produzir. Isso é Deus quem produz em você. Mas você promete buscar a Deus para cumprir o seu compromisso. Mas o que é que tem hoje? Hoje se tem uma ideia de que casamento foi feito para que eu dê felicidade a Séfora e Séfora dê felicidade a mim. Casamento não foi feito para dar felicidade. Até porque a outra pessoa não é capaz de dar felicidade a mim. A minha felicidade depende de Jesus Cristo e não de ninguém. A outra pessoa pode ser instrumento da felicidade de Jesus Cristo na minha vida. Amém. Aí tudo bem. Mas eu não posso olhar para ela numa idealização completamente cega de que eu casei e por isso eu vou ser feliz, porque eu casei com aquela pessoa. Porque aquela pessoa é falha. Todo mundo aqui que já namorou e casou com a mesma pessoa, depois descobriu os defeitos, as dificuldades da outra pessoa. A gente desencanta-se em algum momento com o casamento. E tem que assumir um compromisso de continuar casado e casando-se com aquela pessoa todo dia,
Mesmo que essa pessoa tenha mudado, e nós mudamos, eu mudei, Séfora mudou. A mulher com quem eu casei há 37 anos não é essa mulher aqui. É muito melhor. Mas não é a mesma mulher. E se eu ficar esperando que ela seja a mesma mulher e eu seja o mesmo homem para ela, nós vamos estar vivendo clivados num passado idílico, idealista, que não existe mais. Eu fiquei mais velho, a barriga cresceu, o cabelo ficou branco, fiquei mais chato, fiquei mais abusado, mais distraído. E eu vou começar a fazer os defeitos aqui, ela vai aumentar, porque se eu der também cabimento, você sabe como é, né? Mas, e apesar disso, ela me ama. Eu não tenho dúvida nenhuma que Séfora me ama. Não tenho dúvida. Porque aguentar um sujeito como eu, só por amor. Em vários momentos eu não faço a felicidade de Séfora. Não porque eu não queira, eu quero. É porque eu não consigo. Em vários momentos. Então, se ela olhar para mim e disser assim, nós vamos viver baseado na felicidade que nós damos um ao outro, esse casamento não se sustenta. Com filho é a mesma coisa. Filho desobedece, filho tem momentos de rebeldia, filho muitas vezes não atende à nossa ordem, filho muitas vezes não corresponde às nossas expectativas. Você faz um sonho para um filho, você investe ele a melhor educação, você acredita que ele vai dar a melhor resposta e às vezes ele não dá. Você deixa de amá-lo? Não. Você tem que ajustar suas expectativas, porque o filho é imperfeito e ele tem, antes de qualquer coisa, autonomia. Um dos grandes dilemas que a gente tem, por exemplo, na igreja, são pais crentes que criaram os filhos na igreja e, às vezes, na vida adulta, eles saem da igreja, se desviam. Eu costumo consolar essas pessoas com duas verdades que não se contradizem, elas se completam. A primeira é que se aquele filho for filho da aliança mesmo e passou por uma conversão, nem que seja no último minuto da vida dele, ele volta. Se segure nessa promessa e faça a sua parte, que agora vai ser orar e estar com os braços abertos para ele voltar. Mas, por outro lado, deixe-me dizer, os filhos, quando têm autonomia e independência, eles também decidem coisas que são contrárias ao que nós queremos. E não é culpa sua. Você instruiu, você ensinou, você deu toda a orientação. E se o filho resolveu decidir por um outro caminho, não se martirize, não se culpe. Ele vai dar contas a Deus, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essas duas verdades se complementam, entende? E é por isso que você não ama filho, porque filho corresponde às suas expectativas. Você ama porque ama. E se você esperar que um filho corresponda às suas expectativas todo o tempo, você está vivendo no outro mundo. Filhos decepcionam, filhos frustram, como nós frustramos também. Eu me recordo, estava conversando com um pastor muito famoso aqui no Brasil, estava fazendo um podcast com ele, e ele perguntou assim, você já perguntou a seu filho, Robson, o que é que ele pensa de você? Rapaz, eu perguntei algumas vezes, mas eu não gostei muito das respostas que eles me deram, não. Disse, pois eu perguntei. Disse, perguntou fulano, disse, perguntei. E como foi? Disse, rapaz, juntei os três, ele tem 3 filhos como eu. Diga uma coisa, podem dizer tudo o que vocês querem dizer sobre o pai de vocês. Rapaz, tu é corajoso. Ele é baiano. É corajoso. E aí eu disse, o que foi que eles disseram? Rapaz, um disse assim, pai, o senhor é crente, mas o senhor é maluco de jogar pedra, porque o senhor faz determinadas coisas. Isso estava transmitido pela internet, está aí transmitido, um podcast. Disse, rapaz, você é maluco, você perguntou isso ao seu filho, ele disse com essa franqueza. E de fato o colega é meio maluco mesmo, mas tudo bem. O fato é que ele não é maluco, ele é impulsivo e decide certas coisas assim sem pensar direito. E o filho foi sincero. Não é falta de respeito quando o filho, com amor e carinho, diz a você as verdades que você precisa ouvir. Não é falta de respeito. Pelo contrário, é uma forma de você crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Porque você também não corresponde ao ideal do seu filho, não. Uma das coisas ruins da vida é você ver os seus defeitos sendo transmitidos para os seus filhos. E você vê seus filhos repetindo defeitos que você cometeu. E você tiraria um braço seu para seu filho não cometer os pecados que você cometeu na sua juventude. Você tiraria 2 braços seus para ele não passar pelo que você passou. Mas não tem jeito. Em alguns momentos eles vão ter que passar. Porque eles têm uma decisão própria. Então veja, se eu estou falando tudo isso é para dizer para você,
não olhe para ninguém na sua família como uma fonte original de felicidade. Sua fonte original de felicidade é Deus. Senão você vai se tornar culpado, sentir culpado, frustrado, culpar todos e tudo, quando na verdade a família é uma bênção, mesmo sendo desse jeito que você tem. Eu sei que existem famílias com relacionamentos muito abusivos, mas na média, a família é bênção na sua vida e você na vida da sua família, contanto que você não idealize, contanto que você não idolatre nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua filha, nem seu irmão. Eles são pecadores que caminham junto com você procurando amadurecimento. Cuidado com Deus Edom. Segundo Deus é o Deus Mamon, é o Deus do dinheiro. Jesus usa essa expressão, que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. E por que Mamon, o dinheiro, é um Deus hoje? É porque muitas vezes a gente está passando para os nossos filhos a ideia de que eles serão felizes se eles forem muito bem-sucedidos. Por exemplo, por trás das escolhas que nós queremos que os nossos filhos tomem profissionalmente, está mal disfarçado um desejo nosso de que eles sejam bem-sucedidos financeiramente falando. Eu lido com isso quando trato com pais que forçam os filhos a carreiras que eles acham e que a sociedade toda acha que é a melhor e mais bem remunerada. E fazem tudo para que o filho vá. E eu vejo meninos lá na universidade, meninas na universidade, em dilemas de meio de curso, dizendo assim, eu estou aqui porque meu pai decidiu que eu vou ter essa carreira. Mas o que eu gostaria de fazer era diferente. Meu filho mais velho passou em 2 vestibulares, psicologia e direito. Não por coincidência, eu tenho formação em psicologia e quase concluí direito, não concluí porque as atividades da igreja não permitiram. Querendo ou não, eu passei para ele um desejo meu de que ele fosse o psicólogo ou advogado. Na verdade, eu até queria que ele fosse pastor. Mas aí eu não tive coragem de influenciar nessa direção por um motivo, que eu não queria que ele fosse só porque o pai é pastor. Eu também encontro muitos filhos de pastores que querem ser pastor porque querem imitar o pai, mas não têm vocação. E nesse caso não é profissão, é chamado mesmo. Deus é que tem que chamar. Ele fez os 2 e se formou em direito. Na verdade, ele fez os 2 vestibulares, optou por direito e se formou em direito. E exerceu. Junto com o tio em Brasília, estava no processo de formar, até que chegou um dia que ele disse assim, eu não quero isso para mim. E ele hoje faz gastronomia. O que tem direito com gastronomia, obviamente não tem nada. A não ser que ele seja um chefe famoso, que é 1 em 100, o que ele vai ser é cozinheiro. E não há demérito em ser cozinheiro. Mas ele vai ter que ralar muito, queimar muita mão na chama do fogo, cortar muito dedo, aguentar muito abuso, trabalhar 12, 14 horas num lugar muitas vezes insalubre, porque ele decidiu ser cozinheiro. Em algum momento da minha vida, eu disse assim, mas meu Deus do céu, o investimento que eu fiz na vida desse menino, para ele ser cozinheiro, e aqui não tem nenhum defeito não, porque minha mãe foi lavadeira de roupa durante muito tempo na vida dela, na minha infância. Eu venho de uma família muito humilde, meu pai era passador de jogo de bicho, ambos descrentes. E meu pai era passador de jogo de bicho. E minha mãe era lavadeira, lavava e passava roupa para fora. Então não há nenhuma profissão que seja demérito, contanto que seja feita com dignidade. Uma vez eu perguntei a meu pai, questionei quando eu me converti, que meu pai tinha sido passador de jogo de bicho. Ele é o arrimo da família de 8 irmãos. Meu avô era paralítico, teve paralisia infantil e a única opção que ele teve foi essa, tanto é que ele só cursou até a quarta série primária. E eu fui muito incisivo com ele, que aquilo era errado, era uma contravenção penal e tal. Ele, na sua sabedoria, calou minha boca, dizendo assim, mas foi dessa contravenção penal que você e seus irmãos comeram a vida toda. E eu calei minha boca. Porque só quem sabe o que faz um homem ter uma determinada profissão é as lutas que ele mesmo passa. Então, quando meu filho resolveu trabalhar com gastronomia, eu disse assim, gente, que investimento é esse que eu fiz para o menino ser cozinheiro? Agora, para mim, era melhor, ou é melhor, que ele seja um cozinheiro feliz ou um advogado infeliz?
Nem sempre essa resposta é fácil. Todos nós diríamos que ele seja feliz. Mas quando você tiver que ajudar financeiramente, porque ele fez uma opção que não é bem remunerada, você vai pensar assim, puxa vida, não foi a melhor remuneração. Por quê? Porque na cabeça da gente, o dinheiro, mesmo na cabeça dos crentes, está tendo um valor acima daquilo que deveria ter. Realização puxa dinheiro. Dinheiro não garante realização. Eu vejo gente pagando faculdade de medicina a 10, 12 mil reais, porque pode, para um filho e uma filha fazerem um curso que necessariamente o jovem não quer fazer, não tem vocação para fazer e não vai ser um bom médico, mas vai dar muito dinheiro. Há uma história que eu costumo contar num dos meus sermões de dois irmãos. Um que ambos eram presbiterianos escoceses e ambos tomaram uma decisão profissional. Um foi ser um empresário e o outro foi ser um missionário. 200 anos depois da morte deles, atualmente, se você for na Enciclopédia Britânica e colocar o nome lá, John Livingstone, aí vai estar lá uma frase só: empresário, irmão do missionário David Livingstone. Mas se você colocar o nome David Livingstone, você vai descobrir que ele foi o primeiro homem a atravessar a África de um lado para o outro. Andou mais de 60 mil quilômetros naquele lugar. Descobriu as cataratas da Vitória, da Rainha Vitória. Foi condecorado pela Inglaterra como o maior desbravador inglês de todos os tempos e é considerado como um dos maiores missionários. Aí a pergunta que eu lhe faço: quem foi o mais bem-sucedido? O que fez a opção por ser empresário ou o que fez a opção para ser missionário? Mas hoje, se você tiver um filho, qualquer um de vocês, ou uma filha que disser assim: eu vou casar com um pastor, ou eu vou casar com um missionário e vou viver de oferta, é possível que mesmo pais crentes digam assim: minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Porque mudou um paradigma em que às vezes a gente quer o sucesso e o dinheiro de um filho mais do que a realização pessoal e do propósito de Deus na vida dele. Cuidado com o Deus chamado dinheiro. As coisas não são, para o cristão, decididas nessa base. Se fosse, a gente sempre fazia opção pelo que for mais vantajoso para a gente, mas não é. Eu sei que tem profissionais aqui que decidiram, por exemplo, não receber aquela proposta de trabalho e ganhar muito mais porque ficaria, por exemplo, mais tempo distante da família. Mas não é a regra. Hoje a regra é que a gente sacrifica a família para ganhar mais dinheiro, poder comprar mais coisas e dar mais coisa para os filhos, mesmo que o tempo fique perdido e a gente não tenha mais tempo para eles. Lembra da história de Abraão e Ló, quando os pastores brigaram porque não havia água nem pasto suficiente para eles? E Abraão abriu mão e disse assim: a terra que você escolheu, eu vou para o outro lado. E Ló viu as campinas do Jordão antes da destruição de Sodoma e Gomorra e optou por lá. E foi edificando as suas tendas até chegar a Sodoma e Gomorra. Ele se tornou um homem muito próspero, mas ele perdeu a esposa, perdeu as duas filhas, perdeu a sua família, apesar da sua prosperidade. Então, cuidado com Deus Mamon. Falsos deuses nos lugares cristãos fazem com que a igreja se torne pagã, porque a família está se tornando pagã. O terceiro Deus é o chamado Deus Kraton, ou o Deus Poder. Todos esses deuses eram deuses reais do panteão grego. E o que é poder aqui? É a ideia do controle. Às vezes você não tem o poder político, econômico, religioso, mas todos nós lutamos contra uma tendência nossa de querer controlar pessoas e circunstâncias. As pessoas são muito organizadas, bem sistemáticas, elas ficam apavoradas quando eventualmente perdem o controle de uma determinada circunstância. E não conseguem confiar em Deus. E tem que ter tudo muito bem controlado, tudo muito bem organizado. E não há problema nada disso. Só que quando você começa a ficar viciado nisso, você começa a pensar que você tem o poder de controlar a sua própria vida. De vez em quando eu escuto cristãos dizendo assim: não, você é o senhor da sua vida.
Ou você é o senhor e o capitão da sua história? Tome posse, tome as rédeas do seu destino. Não, irmãos, não é assim não. Deus pode pegar pequenas pessoas para grandes histórias. Tem personagens na Bíblia, escreveu uma série de mensagens que eu estou pregando e que talvez se torne no livro também. Tem personagens que só foram citados na Bíblia uma única vez. Eu vou dar um exemplo. Preguei domingo passado sobre isso. Sabe aquele milagre de 5.000 homens sendo alimentados por 5 pães e 2 peixinhos? Foi Jesus que fez. Mas quem foi que deu os 5 pães e 2 peixinhos? Um garotinho. A pergunta que eu lhe faço é, o que é que isso lhe ensina? Porque a história daquele garotinho se resumiu a ser alguém que forneceu 5 pães e 2 peixinhos para Jesus fazer um milagre. Não é uma grande pessoa, ele é uma pequena pessoa. Mas ele não estava no controle da sua vida, porque Jesus quer usar servos pequenos para grandes propósitos. Sabe aquela moça que indicou para Naamã, o general leproso da Síria, que fosse para Israel para atender a uma resolução do profeta, porque ele ficaria bom? Além daquilo ali, o que foi que ela fez que está registrado na Bíblia? Nada. Foi que as parteiras do Egito fizeram, a não ser desobedecer a Faraó, permitindo que Moisés fosse nascido. Você vai encontrar um monte de história. A Bíblia não é a história de grandes protagonistas. Na verdade, a Bíblia só tem um protagonista, que é Jesus. E nem de grandes histórias. Você olha o apóstolo Paulo, você diz, Paulo é o grandão, tinha um controle, o poder. Não, Paulo não seria ninguém se não fosse Barnabé. Você lembra que foi Barnabé? E quando Paulo se converteu no capítulo 9 de Atos, e todo mundo desconfiava que era fake a conversão dele, porque o cara tinha sido perseguidor até o dia anterior, e foi Barnabé que colocou Paulo debaixo do braço e levou para Jerusalém e disse assim, não, o rapaz se converteu mesmo. E convenceu os apóstolos que Paulo não era mais inimigo, mas eram convertidos. Se não fosse Barnabé, não existia Paulo. Você sabe daquelas 3 viagens missionárias que começaram em Antioquia, onde Paulo e Barnabé eram pastores, junto com um outro grupo de pastores. Mas você sabe quem começou aquela igreja? Não foi Paulo, foi Barnabé. Os que foram dispersos por causa da perseguição depois da morte de Estevão, foram pregando o evangelho e chegaram até a Síria. Barnabé foi enviado pelos apóstolos, viu a graça de Deus, se alegrou e começou a discipular aquele monte de gente, até um determinado limite que ele disse assim, aqui meu limite chegou. Aí ele voltou lá para a cidade de Tarso, buscou aquele jovem pregador que ele tinha dado o aval diante dos apóstolos, chamado Saulo de Tarso, e o trouxe. E por um ano inteiro, diz o texto lá de Atos capítulo 11, eles ficaram discipulando aquela igreja. E depois se tornaram pastores. Não haveria Paulo sem Barnabé. Na igreja, não é famoso nem importante quem canta, quem prega. Deus chama e alguém vai cantar, alguém vai pregar. Mas alguém que cuida, que tem cuidado como o irmão teve, o diácono lá, de fechar a porta para diminuir o barulho ou o vento frio, é tão importante quanto o pregador que está aqui. Aqueles 2 que estão lá, ó, cuidando da projeção, da gravação, eles são tão importantes quanto eu. Porque se eles não fizerem isso, o meu sermão vai ter essa duração aqui. Vocês vão ficar com lembrança, mas não haverá nenhum registro. Desculpe, não haverá nenhum registro. Enquanto vocês estão estudando aqui, tem gente cuidando das crianças naquela sala. O corpo de Cristo não é feito dos poderosos, mas dos pequenos. Não queira ser grande, não queira ter o poder, não queira ser grande, não queira ter o controle. Simplesmente diga sim ao que Deus tiver para você. Isso na igreja também, e principalmente na família. Existe uma coisa chamada rivalidade fraterna entre irmãos. Quando é filho único não tem, mas quando tem 2 em diante já começa a ter rivalidade fraterna. E o que é a rivalidade fraterna? Não é o ódio do irmão contra o outro, não. É o ódio contra o irmão por causa da atenção que um pai dá mais a um do que a outro. Eles, na verdade, estão concorrendo pelo olhar do pai, pelo olhar e atenção da mãe. E às vezes, quando a gente faz isso, a gente faz porque tem preferências que a gente não deveria ter. Daquele filho que eventualmente parece mais com a gente, que tem determinadas características que nos agradam, enquanto que aquele que não tem, eventualmente, nos desagrada. Quando nós fazemos isso,
nós estamos querendo ter controle sobre a personalidade dos nossos filhos. Nós não deveríamos ter esse controle, não. Porque como no jardim tem vários tipos de plantas e de flores, a família também tem. E nenhuma delas é feia. Nenhuma delas passou a existir porque Deus errou. Todos os nossos filhos existem porque Deus os trouxe à vida. E com um propósito, inclusive de trabalhar na nossa própria vida, no nosso próprio temperamento. Sabe aquele filho que sempre está insistindo em questionar você? Treinando sua paciência. Deus está usando a ele para tomar a sua paciência. Eu tenho uma filha que dizem que é Robinho de saia, Manuela. Os irmãos, ela tem 1,53 m. Os irmãos são tudo 1,70 m e pouco, 1,80 m. Ela manda nos dois. O temperamento dela é assim. Então, uma vez eu estava no almoço lá e eu estava dizendo uma coisa. Eu disse, mas isso, pai? Eu disse, não, porque isso. Não, mas isso, aquilo outro. Não, mas isso. Depois que eu tentei convencê-la de que a minha opinião estava certa, da sexta vez, e ela por 6 vezes retrucou, aí eu disse assim, só pode ser uma aprovação, Senhor, que essa menina seja tão teimosa assim. Minha esposa dizia, porque você também é teimoso, mas tudo bem. Aí tinha um suco de maracujá circulando ali na hora da refeição, eu disse, Manuela, me passa esse suco verde aí. Que suco verde, pai? Isso é um suco de maracujá. Não, me passa esse suco verde, por favor. Pai, isso aqui é suco de maracujá. Me passa o suco verde, menina. Aí ela entendeu. Não adianta, meu filho, eu tentar lhe convencer que esse suco é de maracujá se você botou na cabeça que é um suco verde. E vice-versa. Então, ainda hoje, com 26 anos de idade, quando a gente está discordando de alguma coisa, eu disse, o suco é verde mesmo, né, Manuela? Aí ela entende. Mas ela trabalha o meu temperamento. Ela trabalha o meu temperamento. Recentemente, quando eu fiz aquela pergunta, né? Aquela famosa pergunta, e aí? Pai, eu sou a pessoa mais difícil de se convencer. O senhor sempre está com a razão. Isso não é porque eu tenho argumentos. Exatamente o que ela faz. Então, nenhum filho existe por acaso na sua vida. Os filhos testam a nossa idolatria do controle. Eles trabalham em nós para que a gente entenda que a gente não controla nem eles, quanto mais a vida. Dito isso, qual é o segundo aspecto da paganização da igreja? Além dos falsos deuses. Estou terminando, amor. Já olhou o relógio, mas estou terminando. Era para terminar? Não. A questão da autoridade. E aí eu já falei. Muitas dessas coisas eu só vou mencionar. A questão da autoridade na redefinição da família. A questão da autoridade na relativização do casamento. Quando Nelson Carneiro, na década de 70, muita gente aqui não era nascida, propôs a lei, Nelson Carneiro era um senador pelo Rio de Janeiro, propôs a lei do divórcio. Até então, o percentual de cristãos, no caso, evangélicos divorciados ou desquitados, como era chamado na época, era mínimo. Hoje, se você fizer uma pesquisa, eu não estou dizendo que é igual, mas às vezes na igreja você tem um número tão grande de pessoas divorciadas que muita gente pergunta assim, mas qual é a diferença então de ser um casal cristão de um casal não cristão? É porque o vínculo do casamento foi relativizado. E quando faz isso, o que é que acontece? Meu filho que me vê com facilidade descartando a mãe dele, vai ter a mesma facilidade para descartar um dia a esposa dele. Eu sei que cada caso é caro e há situações em que não tem como sustentar-se. Mas mesmo assim, o casamento não deveria ser relativizado como ele é relativizado hoje. A terceirização da paternidade. Veja o que aconteceu. Quando se retirou de Deus a exclusividade de autoridade suprema, através do divórcio, a qualquer pretexto, se descredenciou um papel de pai e de mãe como exemplos. Porque, em nome da felicidade, se relativiza tudo. Minimizou a responsabilidade dos genitores e deixou muitos órfãos de pais vivos, que dá o resultado da terceirização da paternidade. O filho não é meu, nem é de ninguém. Ele que se vire. É o que se vê hoje. E, em terceiro lugar, os nossos mitos de cada dia. E que são mitos de cada dia? Você já ouviu essas frases?
Eu preciso deixar uma condição financeira melhor para o meu filho do que aquela que eu recebi de meus pais. Já ouviu alguém dizer isso, ou você mesmo já disse? Sim, todos nós queremos isso. Eu queria deixar uma herança para meus filhos. Mas porque meu pai não deixou para mim, eu sou quem eu sou. Porque se meu pai tivesse deixado para mim, possivelmente eu não seria quem eu sou. Sabe por quê? Porque facilidade gera flacidez. Pega uma corda de violão e afine. Se ela não estiver bem afinada, ela faz barulho, ela não faz melodia. Se ela estiver frouxa, ela faz barulho, ela não faz melodia. Se ela estiver apertada demais, ela rompe e também acaba de tocar, emitir som. Então existe um equilíbrio que é, eu tenho que deixar não a melhor condição financeira, eu tenho que deixar o meu filho mais bem preparado para que ele possa prosperar na vida. E isso necessariamente não é dando dinheiro. Eu não sei se aqui no Sudeste tem um ditado popular que se tem muito no nordestino. Avô milionário, pai rico, neto pobre. Quantas histórias eu não conheço de pais que tiveram muita condição financeira, deixaram herança e os filhos, porque não foram treinados sequer para tocar o negócio dos pais, desperdiçaram tudo. A parábola do filho pródigo é um exemplo. Então, não é deixando uma melhor condição financeira que você garante o futuro do seu filho. Olha que eu trabalho na educação. Mas também não é se você der a melhor educação formal para o seu filho que você garante o sucesso profissional dele. Eu vou dizer algumas coisas que valem muito mais a pena do que um diploma universitário. Sem tirar o diploma universitário. Falar em público hoje é mais requerido nos empregos do que uma pessoa ter um excelente currículo. Sabe onde é que a gente aprende a falar em público? Na igreja. Quem é criado na igreja tem mais desenvoltura, e estudos mostram isso. Para trabalhar em equipe, para falar em público, para desenvolver aspectos criativos como a música, como o teatro, porque é acostumado na igreja. Por isso que nos Estados Unidos, grande parte dos artistas vem das igrejas. Por quê? Porque nas igrejas eles são treinados a isso. Às vezes o diploma dá competências técnicas, mas não dá competências socioemocionais. Então o sujeito não sabe ter resiliência diante do conflito. Deixa o seu filho se frustrar. Não dê a coisa fácil para ele, não. Dê um pedaço e deixe ele construir o restante. Não dê a resposta fácil. Não facilita a vida do seu filho. Não afrouxe a corda. Até o momento que ele vai responder bem. Ele quer comprar um presente, ele quer ter uma coisa. Um motorista do Mackenzie me deu uma lição muito grande. O filho tinha um PlayStation 2. Menino é assim, eu também era assim. Se saiu 3, ele quer o 3. Se saiu 4, ele quer o 4. Se saiu 5, ele quer o 5, não é isso? Obrigado. Então, quando ele tinha um PlayStation 2, ele queria o 5. O pai eventualmente poderia ajudá-lo, mas o pai ensinou que ele juntasse dinheiro, vendesse o 2, juntasse o dinheiro da venda com o dinheiro que ele juntou e comprasse o 5. Porque ele já tinha comprado o 2 para o filho, o PlayStation 2. Já tinha dado o start. Então tem certas coisas que a gente precisa ensinar os filhos a se virarem, porque senão a gente vai ter um mito, que é, se eu der o melhor diploma, eu vou ter a melhor condição para o meu futuro, o meu filho. Não tem. Falar em público é mais importante, trabalhar em equipe é mais importante. Certos certificados que não são necessariamente de ensino superior são importantes. Então, se hoje eu pudesse dar uma consultoria a cada pai aqui, eu diria assim, não coloque todas as suas esperanças que seu filho vai fazer uma faculdade e vai ser muito bem sucedido e que você deveria pagar os olhos da cara para ter uma boa faculdade do seu filho. E olha que eu trabalho numa faculdade. Mas não é por isso. É porque se você ele não fizer a escolha certa, você só vai jogar dinheiro fora. Tem certas coisas que são mais importantes. Você sabe uma coisa que é muito importante? Permita que seus filhos participem de viagens e de intercâmbios para outras culturas.
Aqui no Brasil, inclusive, nós temos no Mackenzie o que a gente chama de Amazon Vida, uma semana trabalhando com os ribeirinhos. O cara chega assim, pianinho, porque ele vê a situação que é da miséria dos ribeirinhos da Amazônia. Aí ele entende que aquela comida que ele está comendo... Me lembro que uma vez um filho meu reclamou, eu botei ele dentro do carro, junto com os 2 irmãos, fomos para o lixão da cidade. Cheguei no lixão da cidade, vamos descer? Eles estavam, obviamente, calçados, estavam vestidos, estavam protegidos, mas vamos descer. E eu desci com eles e fiz um passeio por dentro do lixão. E disse para eles, sabe aquela comida que você reclamou em casa? Ela vem parar aqui toda semana, todo dia, na verdade. Sabe o que acontece? Essas crianças aqui, elas comem a comida que você estraga lá. Parece ser um tratamento de choque. Filho, às vezes, precisa de tratamento de choque. Dê a ele a oportunidade de fazer coisas, errar, consertar. Hoje nós vivemos uma época do descartável. Quebra alguma coisa, o filho já quer um novo. Não, bota ele para consertar. Faça com que ele tente consertar. Faça com que ele tente vender, pegar o dinheiro e comprar aquilo que ele quer. Você completa, mas ele tem que vender. É assim que grandes homens de negócio se tornaram negociantes. Se você não ensina, seu filho não aprende. Cuidado com esse mito que se você der a melhor educação formal para o seu filho, você garantirá o sucesso profissional dele. Cuidado com esse terceiro mito. Meu dever como pai e mãe é proteger meu filho do sofrimento e garantir a felicidade dele. É não. É não. Tem certas coisas que seu filho só vai aprender quando ralar o joelho. Mãe, principalmente, é do tipo que quando o menino começa a subir na escada, ele já começa a colocar medos. Faça isso não, meu filho, que você vai cair. É diferente dizer assim, cuidado porque você pode cair. Segure bem. É diferente de você dizer a uma criança, sai daí porque você vai cair. Você acovarda a criança. A criança chega na cozinha e quer ajudar você a lavar prato. Aí você diz, não venha para cá não, porque aqui é perigoso. Ele nunca vai lavar prato. Você já colocou o estigma na cabeça dele de que aquilo ali é um lugar inóspito. Não. Mães, ensine suas filhas adolescentes a cuidarem de casa. Hoje a coisa mais difícil do mundo é uma adolescente querer ser dona de casa. Ela quer ser uma boa profissional e ter dinheiro para pagar uma empregada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Pode ter o dinheiro no mundo todinho e pode ter várias empregadas, mas não vai saber lidar com a casa, nem dar ordem para as empregadas, porque não conhece nada da gestão doméstica. Quando meu filho era pequeno, eu chamava ele para lavar o carro. Dava mais trabalho do que ajudava. Porque eu colocava a espuma, jogava água, depois ele colocava a espuma, lavava primeiro o pneu, depois o vidro, ficava tudo borrado de graxa. Mas ele aprendeu. Eu espero que ele tenha aprendido, porque vai ter um momento que ele não vai ter o dinheiro para pagar o lava-jato. Então, a gente tem que ter essa mentalidade um pouco mais retrógrada, quando eu digo retrógrada, de tempos atrás, e que as coisas não eram compradas, não eram descartadas. Porque senão a gente vai criando mitos na cabeça da gente. Por que a gente precisa... Lembra que... Desculpa, eu sei que parece um negócio meio saudosista, mas você lembra daquela época que a gente tomava suco ao invés de refrigerante no dia a dia da casa da gente? Refrigerante era luxo. Você lembra que a festa do aniversário da gente era um bolinho que a vovó, ou que a titia, ou que a mamãe fazia? A gente chamava os coleguinhas e cantava parabéns em casa. Aí alguém disse pra gente que a festa tem que ter DJ, tem que ter no salão de festa, tem que ter luz, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Quando? E você gasta milhares de reais. Você lembra daquela época em que os crentes casavam na igreja? Hoje eles não casam na igreja, eles casam em salão de festa. Por que o problema é casar em salão de festa ou em igreja? Não, não é nada. Se você pode, faça festa. Mas é porque você às vezes perde o sentido de que aqueles... Eu recebi uma lição muito grande da minha filha. Eu queria que ela casasse em João Pessoa. Toda a família estava ali, os amigos de infância e tudo mais. Ela insistiu em casar nos Estados Unidos, onde ela mora. Depois eu descobri que ela gastou 1/4 do que eu gastaria aqui. Pagou a metade do casamento. Ela pagou com o trabalho dela.
E só convidou quem ela quis. E se ela tivesse feito em João Pessoa, ela tinha que convidar quem eu queria, porque eu tinha que levar a igreja toda. E quem ia pagar a conta era eu. Porque pastor não pode escolher, você vai, você não vai, você vai, você não vai. Tem que chamar a igreja toda. Ela entendeu e de maneira pragmática me deu uma grande lição. Cuidado com os mitos de cada dia. Pergunta é, há esperança? Sim. Já eu estou chamando ao final da mensagem. Quais são os motivos que nos dá esperança? E aí quero abrir para perguntas. Primeiro motivo, resgate a sacralidade da família. Família é sagrado. Família deve ser tratado como o bem maior de um homem e o bem maior de uma mulher. Deixa eu dizer uma coisa dura aqui para você. Mais do que a igreja. Uma igreja que tem programações que atrapalham a família não está fazendo bem para as suas ovelhas. Então não é porque uma igreja tem vários eventos, várias programações, que ela é uma igreja viva. Ela tem que ensinar o povo, no dia a dia, em casa, a ser saudável. Porque família é a coisa mais sagrada que tem no mundo. A gente nasce com aquelas pessoas. No final da vida, é com elas que a gente vai ter que lidar. Os amigos passam, o povo da igreja passa, todo mundo passa. Mas é com a família que a gente lida até o final da vida. Para alegria ou para tristeza. Vale a pena a gente investir, porque é sagrado. Preserve. Retome a devoção doméstica. Quando eu falo de devoção doméstica, eu falo em coisas básicas. Eu sei que antigamente o culto era mais fácil fazer. Os horários eram mais padronizados. Todo mundo tinha horário para sentar ao redor da mesa e comer, e orar, e ler um texto bíblico e assim por diante. Mas é possível fazer ainda hoje. Se não é uma vez todos os dias, pelo menos uma vez por semana, no meio da semana. A gente consegue em alguns momentos reunir os filhos, né, filha? Pela internet. Cada janelinha daquela, meus filhos estão todos espalhados, começaram a sair de casa muito cedo, 16 anos de idade, meus filhos já estavam todos fora de casa, estudando fora, nenhum deles mora no Brasil. Então o que a gente tem hoje é a possibilidade de pegar uma videochamada e colocá-los lá, contar histórias, relembrar histórias, orar, botar música, compartilhar coisa. É o nosso momento sagrado com a família. Mas nós não queremos ter isso aí sempre. Nem que seja uma vez. Porque você tem que retomar a devoção doméstica. Tem que ensinar seus filhos a orar, tem que orar com eles. Você tem que ensinar histórias bíblicas, você tem que contar as histórias bíblicas para eles. De pequeno a grande, não tem idade. Os adolescentes, jovens que eu vejo aqui, eles precisam ter a possibilidade de discutir assuntos da idade deles com os pais. E os pais têm que ter fundamento bíblico para discutir. Porque se não for assim, sabe de quem eles vão aprender? Os de fora. E finalmente, valorize o estilo de vida mais simples. Irmãos, faz 7 anos que eu não tenho um carro. Não é porque eu não posso ter carro. Os filhos foram saindo de casa. Nós tínhamos 2. Vendemos um. Ficamos somente eu e Cefra. Trabalho para o consultório dela, do trabalho para a igreja. Chegou um momento que nem isso precisou. Vi o Uber. Descobri que o Uber é mais barato. E quando eu preciso viajar, alugo um carro. Preciso ter um carro. É um meio de transporte. Estilo de vida simples. Eu posso comer feijão com farinha. Se eu tiver com vontade de comer feijão. E amanhã, se eu puder comer um prato melhor, eu como um prato melhor. Por que eu tenho que comer, comprar, viver de um jeito que os outros vejam que eu consegui sucesso e condição, enquanto que eu me aperto no meu orçamento para mostrar aos outros aquilo que eu não. A gente precisa ter um estilo de vida mais simples. Vale a pena você cozinhar em casa. Minha esposa estuda hoje, ela é dentista aposentada, resolveu fazer nutrição. Quando ela diz assim, eu quero cozinhar, vou fazer o jantar hoje, ótimo. Como só somos nós dois em casa, quando ela diz assim, podemos comer ali no barzinho da esquina, e o barzinho da esquina é a feijoada de Dona, como é o nome dela? Dona Fátima. Feijoada de Dona Fátima. Aquilo. Você tem um estilo de vida simples. Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Meu pai e minha mãe me ensinaram uma coisa que era fundamental. Cada presente, de cada camisa que você ganhar, tire uma do guarda-roupa, porque até então você não estava precisando da nova. Por que você vai ficar com a nova e a velha? Tem alguém que você não pode, que não pode ter? É uma coisa básica. A gente precisa andar mais a pé.
A gente não precisa trocar o celular todo ano. A gente não precisa viajar para aqueles lugares que a gente viaja. Às vezes, uma viagem, os passeios mais interessantes que eu e minha esposa temos podido fazer não custam nada. Na nossa cidade, a praia, simplesmente chegar, alugar, porque nem vale a pena comprar para não ter trabalho. Aluga uma sombrinha e 2 cadeiras por R$ 25, senta na frente do mar, toma banho de mar, uma aguinha de coco, volta para casa. É emocionante? É um passeio na Disney? Não, não é. Isso que você tem que estar todo ano. Às vezes eu via lá, eu morava em Orlando, morei 5 anos nos Estados Unidos, eu via crianças que não estavam entendendo nada, sendo levados para ver o Mickey Mouse, que elas não sabiam nem que danado era aquilo. Porque o pai achava que tinha que levar a criança para ver o Mickey Mouse. Rapaz, faz uma coisa mais simples. Nós temos que valorizar o estilo de vida mais simples. Não é ser mesquinho, não é ser avarento. É simplesmente dizer assim, o quanto custa isso e qual é o valor disso para minha família. Se custa pouco e tem pouco valor, não faça. As melhores coisas são aquelas que têm muito valor e pouco custo. E a gente tem que fazer essas opções de vida. Então, a esperança é se a gente resgatar a sacralidade da família, retomar a devoção doméstica e valorizar o estilo de vida mais simples, e a gente vai ter uma igreja cristã menos pagã e vai poder enfrentar um mundo cada vez mais hostil. A época da pandemia, eu não sei como foi aqui, mas ela me ensinou algumas coisas. Os crentes estavam despreparados para não vir à igreja. Não é que não vir à igreja ao certo, mas eles dependiam do pastor que lia a Bíblia, do pastor que orava, do pastor que pregava. Em casa parece que eles não sabiam ler a Bíblia, não sabiam interpretar a Bíblia, não sabiam crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque estavam acostumados que um profissional chamado pastor fizesse isso por eles. Imagine quando o anticristo toma conta de tudo. A pandemia da Covid nos deu um pequeno exemplo de como é viver num mundo ou numa cultura que de fato persiga a igreja. A gente não vai poder frequentar uma igreja publicamente assim, com as portas abertas. Como é que vai estar a nossa fé? Por quê? Porque nós estávamos despreparados. Então nós estamos nos tornando uma igreja cada vez mais pagã, que as coisas materiais valem mais do que tudo, que as programações valem mais do que tudo. Uma conferência como essa é importante uma vez. Ela não é importante para ser feita todo mês, como se a igreja vivesse atrás de eventos. Pastor, é uma igreja que tem quase 700 membros. Esse ano a gente vai receber mais de 80 novos membros. Nós só temos 3 eventos, para ser mais exato 4, para mulheres, para homens, para casais e um para jovens, só. E são eventos ponte. O objetivo é trazer pessoas só. Pessoas que têm resistência de vir para a igreja, a gente faz num hotel. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, os outros ajudam para poder ir, convidar pessoas. E o restante do ano todo é pequeno grupo, peça, é culto, é escola bíblica dominical. Porque isso é a vida da igreja. Por que eu tenho que estar fazendo festa na igreja todo o tempo, achando que encher a igreja é o mais importante? Encher a igreja não é o mais importante. O mais importante é fortalecer a igreja, para que a igreja, quando sair das suas 4 portas, dê um bom testemunho lá fora. Isso aqui é bom se você assimilar e compartilhar com outros. Se você ficar viciado em toda semana ter alguma programação na igreja, você vira crente beija-flor. Beija um pouquinho nessa igreja, beija um pouquinho naquela outra, beija um pouquinho naquela outra, beija um pouquinho naquela outra. Inclusive, passagem, tem até um fenômeno, tem até um nome para esse fenômeno, chama-se trânsito religioso. Esse trânsito religioso foi um fenômeno detectado há quase 20 anos atrás. Sabe qual foi o resultado dele? O que hoje a gente chama de desigrejados. Quais são os desigrejados? Quem não criou raiz na sua própria igreja. Porque desenvolveu uma mentalidade de consumo. Depende do pregador, depende do cantor, depende disso, daquilo outro, para viver a sua fé. A vida cristã não é isso. A mesma coisa em relação à família. A gente não pode viver de programação na família. E a gente tem que ensinar isso aos filhos.
saia de manhãzinha. Em sábado e domingo não precisa ser cheio de aventuras. Meu pai, eu tenho uma grande saudade dele. Ele era um homem simples que tinha um fusquinha, que era o que ele podia ter. Com o seu fusquinha, ele botava eu e meu irmão na época. Ele enchia o tanque. Naquela época, posto de gasolina só funcionava até o sábado. Quem ri já vai dizer a idade aqui. Então ele fazia assim: no domingo o passeio era na casa de uma avó, e no caso da outra, no outro domingo. E no sábado, quando ele chegava à tarde, ele colocava os discos dele para ouvir Altemar Dutra, Nelson Gonçalves e assim por diante. Pronto. E quando tinha uma vez ou outra um passeio, ele abastecia o carro. A gente fazia assim, para uma direção, tipo daqui de Mogi para São Paulo, até a metade do tanque. O passeio da gente era ver paisagem, parar numa feirinha aqui, parar numa feirinha acolá. Quando dava metade do tanque, ele voltava. Não fui infeliz na minha infância, pelo contrário. Fui muito feliz. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Qual o princípio? Simplicidade. Na sua geração e do seu jeito tem que ser simplicidade. Que não pode dar a visão a um filho ou a uma filha de que a vida é feita de coisas maravilhosas demais. E se você não tiver, você será infeliz. Isso não pode. Então que Deus possa abençoar vocês. Eu não sei se eu fui útil, mas espero que sim. E espero você amanhã de manhãzinha na escola dominical, né, Bruno?